Muito bem, então nós vamos dar início a esta 12ª aula do nosso curso de Antropologia Teológica dentro dos textos da Suma de Santo Tomás. Na aula passada, então, nós terminamos os estudos da questão 75, da primeira parte da Suma de Teologia. Nós vimos então o ser humano enquanto substância composta de corpo e alma. Hoje nós vamos ir adiante, nós vamos começar a ler, a estudar a questão 78, também da primeira parte da Suma de Teologia. Todavia, antes de lermos o texto, nós vamos analisar dois quadros. O primeiro deles é este, é o quadro dos graus de ser ou naturezas. E depois nós vamos estudar um segundo quadro que nos apresenta as potências da alma humana, para que possamos então entrar no texto, com alguns pressupostos já explicados. E assim a leitura se tornará mais fácil. Então aqui na lousa nós temos na verdade um resumo do quadro que foi enviado a vocês pelo WhatsApp, é esse aqui. Quem quiser acompanhar, quer na folha, quer no próprio celular, enfim. Na lousa nós pusemos um resumo desse quadro, cujo título é justamente esse, os graus de ser ou naturezas. Nós poderíamos também chamar esse quadro de os graus ontológicos, os graus, o quadro que nos apresenta as diferenças e também semelhanças dos diversos entes que existem, das diversas criaturas feitas por Deus. Nós também poderíamos chamar esse quadro de hierarquia dos diversos graus de perfeição nas naturezas, nas naturezas existentes. Então nós podemos ver que a numeração está da direita para a esquerda. Por quê? Porque Deus, na verdade, é o primeiro ente ou a primeira substância na ordem das causas. Deus é a causa primeira de todas as coisas. O próprio Aristóteles já afirmava isso na sua obra Metafísica. Santo Tomás não é diferente. Então, Deus é o primeiro na ordem das causas, uma vez que Ele criou todas as coisas. No entanto, Deus é o último na ordem do conhecimento. Isso no sentido de que é mais fácil conhecermos estes primeiros entes do que a substância simples, que é o último na ordem do conhecimento. Uma substância simples, no entanto, mais difícil de nós conhecermos na sua essência, e nessa vida terrena nós nunca o conheceremos plenamente, nós nunca o veremos em sua essência, na plenitude, somente na visão beatífica, mas há muito que podemos conhecer sobre Deus a partir da revelação que Ele mesmo fez de si. Então nós temos aqui os diversos graus de ser. O primeiro grau de ser é também mais ínfimo, são os entes inanimados, como a pedra, por exemplo. Depois nós temos os vegetais, os animais, o homem, os anjos, Deus. Nós vamos analisar esse quadro com fundamento no ser humano. Nós vamos então comparar a natureza humana com as demais naturezas. Então, falemos sobre o ser humano, sobre o homem. Na primeira linha, nós temos aqui a definição com relação ao tempo e à eternidade. Então nós podemos afirmar que o ser humano, os animais, os vegetais e os entes inanimados são temporais. Em que sentido? Homem, animais, vegetais, criaturas inanimadas estão em um tempo que nós chamamos na teologia de tempo material. O tempo que, como nós vimos, ele está no ser. O tempo, a causa do tempo existir é o movimento, entendida das 4 formas, um movimento que é inerente ao ser. Portanto, nós nascemos, envelhecemos, morremos, nós temos movimento de geração, corrupção, movimento de alteração. Os 4 tipos de movimento são as espécies de movimento: o vir a ser, o estar em potência, é o devir, a causa do tempo. Então,
Os homens, os animais, os vegetais, os entes inanimados estão em um tempo que nós chamamos de tempo material. Em contrapartida, os anjos também são entes ou substâncias temporais, mas nós dizemos que os anjos estão em um tempo que a teologia tomista chama de Evum. Isto, os santos anjos. Os santos anjos, bem como as almas dos santos homens, que já estão no céu, na visão beatífica, estão na eternidade. Essa eternidade para as criaturas que estão no céu, na visão beatífica, ela é chamada na teologia tomista de Evum, que é uma eternidade diferente de Deus eterno. Deus é eterno no sentido de que ele não tem começo e não tem fim. Deus é ato puro. Agora, as criaturas, os santos anjos e os santos homens que estão no céu da visão beatífica, estão na eternidade, mas essas criaturas não são coeternas com Deus. Tem começo, não tem fim, são imortais. No entanto, na visão beatífica, os atos da inteligência e da vontade se sucedem, e é este fato que faz surgir um certo tempo, um tempo imaterial. Enquanto estes entes estão em um tempo material, os santos homens no céu e os santos anjos no céu estão em um tempo imaterial, chamado de Evum. Sucessão de atos da inteligência e da vontade. Aí, é claro, a sucessão de atos da inteligência e da vontade na alma humana, na visão beatífica, e dos anjos na visão beatífica também serão diferentes. Pois bem, o homem, portanto, é um ser temporal, com corpo mortal e alma imortal. Então, o homem, substância composta, o nosso corpo é mortal, nasce, cresce, se desenvolve e morre, a primeira morte, separação da alma e do corpo, mas nossa alma é imortal, tem começo e não tem fim. Bem como a substância angélica. Embora a substância angélica e a substância da alma humana sejam distintas, ambas são imortais. Tem começo, não tem fim. Diferentemente, a alma dos animais e dos vegetais. Os animais e os vegetais também são substâncias compostas de corpo e alma. No entanto, aqui e aqui, tanto o corpo quanto a alma são corruptíveis, são mortais. Quando o composto morre aqui e aqui, ocorre um movimento substancial de corrupção nas duas substâncias, tanto no corpo quanto na alma. São mortais no composto. Aqui no homem, o homem não é mortal no composto. O homem é mortal em uma das substâncias do composto, que é o corpo, mas na alma nós somos imortais. Os entes inanimados, como a pedra, por exemplo, são também temporais de um tempo material, e estes entes inanimados têm matéria, mas não têm alma. Tem matéria e forma material, mas não têm alma. São entes, portanto, inanimados. Não têm vida. Daí que a grande diferença daqui para cá, essa diferença que nós chamamos no texto de Santo Tomás de diferença última específica. A diferença última específica dos vegetais em comparação aos entes animados é justamente a vida vegetativa. Os vegetais são também substâncias compostas de matéria, tal como os entes inanimados, mas os vegetais têm algo a mais, têm uma perfeição no ser a mais que os entes inanimados não têm. Qual é essa perfeição no ser? A vida, a potência vegetativa. E essa é a diferença última específica, que faz estes entes estarem em um grau a mais no ser. Portanto, os vegetais, nós podemos ler esse quadro de outras formas, os vegetais são o primeiro grau dos seres vivos, e o segundo grau dos entes todos existentes.
as criaturas todas feitas por Deus. Mas os vegetais são os primeiros entes possuidores de vida, enquanto que o ser humano é o primeiro dentre os entes que possui intelecto. Então nós podemos ler esse quadro de várias maneiras diferentes. O homem é o primeiro dentre os entes que possui uma substância espiritual, imortal, semelhante aos anjos, imagem de Deus. Muito bem. Além da primeira linha, nós temos aqui a segunda linha, que é a linha da substância. Então nós dizemos que o homem é uma substância composta, justamente de matéria e forma, corpo e alma. O homem é uma substância composta. No entanto, o corpo do ser humano, formado de matéria, carne e ossos, está unido de tal forma a compor uma natureza com a sua alma. Então, a alma humana é uma alma imaterial, imortal, e a alma humana possui as potências vegetativa, sensitiva, apetitiva, locomotoras e intelectivas, tal como está aí no quadro que nós disponibilizamos a vocês. Então, há semelhanças e diferenças com os outros entes, porque cada um dos graus de ser acima vão possuindo a perfeição do grau anterior e mais uma. Então, os vegetais possuem a perfeição dos entes inanimados, são compostos de matéria, mas têm uma perfeição a mais que este, a vida vegetativa. Os animais, por sua vez, têm a perfeição dos entes inanimados, possuem matéria. Além disso, os animais têm a perfeição dos entes vegetativos, os animais possuem potências vegetativas, mas além disso, os animais têm uma perfeição a mais no ser. O que os animais têm que os vegetais não têm? Os sentidos. Então, os animais têm uma perfeição a mais no ser, isso faz com que eles estejam acima dos vegetais, sem, no entanto, perderem as perfeições anteriores. Possuem matéria, possuem funções, potências vegetativas e possuem potências sensitivas. E o homem, um grau a mais no ser, possuindo as perfeições dos graus anteriores e outras perfeições a mais. Então, na alma humana, que é imaterial e imortal, nós temos 5 potências. Potência vegetativa, potência sensitiva, que tem em comum com animais, vegetais e entes inanimados. Além disso, além da potência vegetativa, sensitiva, o homem possui a potência apetitiva, locomotora e intelectiva. Os animais, em comparação ao homem, os animais também são substâncias compostas de matéria e forma, corpo e alma. No entanto, já falamos, os animais têm um corpo de carne e ossos e uma alma espiritual, mas mortal. Tem começo e tem fim. Os animais possuem potências na sua alma, potências vegetativas, sensitivas. Os animais possuem apetites sensitivos. O homem, além dos apetites sensitivos, possui apetites intelectivos. Mas os animais possuem também potências vegetativas, sensitivas, apetites sensitivos, nós vamos logo mais ver o que é isso, e potências locomotoras. Os vegetais são substâncias compostas de matéria e forma, corpo e alma. Os vegetais, na teologia tomista, possuem alma, mas uma alma mortal também. E a alma dos vegetais possui apenas a potência vegetativa. Em comparação com os entes inanimados,
Os entes animados também são ditos substâncias compostas de matéria e forma, no entanto, a forma é uma forma material. A forma que dá a ser a matéria, aqui, no primeiro grau de ser, não gera vida, não produz movimento, e essa é a grande diferença. Estes entes sofrem movimento, né? Mas, do segundo grau de ser em diante, além de sofrerem movimento, também produzem movimento. Por isso nós dizemos que estes entes possuem potências na sua alma. Potência. Potência responde pelo vir a ser. Potência responde pelo movimento. A potência vegetativa produz um movimento de geração, nutrição, crescimento, né? Então os vegetais, além de sofrerem movimento de fora para dentro, né? Você pode pegar uma planta, retirá-la daqui, colocá-la lá, não é isso? Você foi a causa eficiente de um movimento de deslocamento da planta. Ela sofreu um movimento, uma espécie de movimento. Mas além de sofrerem movimentos, né, eles possuem alma e por isso produzem movimento com as suas potências. A alma dos vegetais tem como objeto o seu próprio corpo, e a alma vegetativa produz nesse próprio corpo ao qual está unida um movimento de geração, crescimento, nutrição. As plantas fazem fotossíntese, né? Agora, isso não acontece aqui, nos entes inanimados. Os entes que não têm alma, têm matéria e forma, mas não têm alma. Então não produzem movimento, apenas sofrem movimento. Você pega, por exemplo, um bloco de mármore e vai esculpir, vai fazer uma escultura, né? O bloco de mármore está sofrendo um movimento, né? Professor, o movimento vegetal é o crescimento, por exemplo? Isso, é um dos tipos de movimentos da alma vegetativa. Isso não acontece com a pedra, que apenas sofre movimento de fora, de um agente exterior, sem produzir ele mesmo nenhum tipo de movimento. Mas aí alguém vai se levantar e vai dizer, mas e o ímã que atrai a malha de ferro? Não produziria ele mesmo um movimento? Mas isto inclusive já está nos textos de Santo Tomás, né? O ímã não tem uma alma, né? Mas tem propriedades físicas de atração. Por isso que o cristianismo nunca considerou as estrelas como entes vivos. Por exemplo, nós tivemos outras doutrinas, heresias, que consideravam as estrelas como entes animados, né? Na aula passada vimos o próprio Orígenes, né, dizer isso. Mas isso foi considerado como heresia. Então nós temos fenômenos físicos, com propriedades físicas, né, que produzem movimento, mas não geram vida, não têm alma. Muito bem. O homem, portanto, é uma substância composta, possui em sua alma essas 5 espécies de potências, e o homem comparado ao anjo, o anjo não é uma substância composta, o anjo é uma substância simples. Isso significa que no anjo não há corpo, né? No anjo existe apenas forma. O anjo é um ser puramente espiritual. Possuem apenas forma. Os anjos são intelectos, né? Espíritos puros, dotados de inteligência, vontade, memória, livre-arbítrio. São materiais, são imortais. Deus também é uma substância simples, né? Deus é imaterial. Deus é eterno, imaterial, imutável, incorruptível. São as características divinas. Deus não tem inteligência, Ele é a inteligência. Deus não tem sabedoria, Ele é a sabedoria. Então todos os atributos que podemos dar a Deus não são acidentais, mas sim substanciais. São o que Ele é. Por isso essa é a resposta que Ele dá a Moisés, né? Eu sou. Eu sou. Muito bem. Na terceira linha, nós temos aqui a linha do movimento. Então, todas as criaturas são mutáveis, mas são mutáveis de modos diferentes.
né? O ser humano é dito mutável. Nós vimos isso nos artigos que lemos. Por que o ser humano é dito mutável? Ora, na substância do corpo, o corpo humano sofre os 4 tipos de movimento: geração e corrupção, alteração, aumento e diminuição, deslocamento. Então, o corpo sofre estes 4 tipos de movimentos, mas a alma humana sofre apenas o movimento substancial de geração. A alma humana foi criada a partir do nada, então, movimento substancial de geração, mas não há na alma humana movimento substancial de corrupção, porque a alma humana é imortal. Diferentemente, na alma dos animais, na alma dos vegetais, nós vemos um movimento substancial de corrupção. A alma dos animais e dos vegetais foi criada por Deus a partir do nada e volta ao nada. Não são almas imortais. São almas mortais e corruptíveis. Sofrem movimento de corrupção substancial na alma. O ser humano não. O ser humano é mutável, ou seja, sofre movimento no corpo, as 4 espécies de movimento. Então, o nosso corpo está no vir a ser. O nosso corpo está no devir. Né? Está em potência com o passar do tempo. Né? Éramos jovens, ficamos velhos, adoecemos, morremos, o corpo sofre os 4 tipos de movimento. Éramos magros, engordamos, éramos gordos, emagrecemos, né? Movimento quanto à qualidade, quanto à mudança de lugar. Agora, a alma não. A alma, ela sofre movimento de geração, movimento substancial de geração, mas a alma humana não sofre movimento substancial de corrupção. Né? E além disso, a alma humana sofre movimento acidental de alteração. Né? Movimento acidental de alteração. E nós, ao longo das nossas aulas, demos 3 exemplos. A alma sofre movimento acidental de alteração, por exemplo, com o que diz respeito ao conhecimento. Não conhecíamos e passamos a conhecer. Movimento acidental de alteração quanto à graça. Estávamos em pecado, nos convertemos, adquirimos a graça santificante. Estávamos na graça santificante, pecamos e perdemos a graça. E um terceiro exemplo de movimento acidental de alteração. Estávamos nos vícios, passamos a viver virtudes, éramos virtuosos e perdemos as virtudes e entramos nos vícios. Movimento acidental de alteração. Isso acontece na alma, que é, portanto, mutável. Em comparação aos outros entes, já dissemos, quer dizer, animais e vegetais, sofrem movimento substancial de corrupção. Os animais são mutáveis também na alma, que também sofre um movimento acidental de alteração, por exemplo, na apreensão dos sentidos. Os animais também sofrem movimento acidental de alteração. Os vegetais também. Os entes inanimados não, porque não têm alma. Né? Além disso, as potências produzem movimento. Né? As potências da alma humana, bem como as potências da alma dos animais e dos vegetais. Os anjos também são ditos mutáveis. Né? Porque são criaturas, e todas as criaturas possuem algum tipo de movimento. Os anjos, bem como a alma humana, os anjos sofreram movimento substancial de geração, foram criados por Deus a partir do nada, mas são imortais, então não sofrem movimento substancial de corrupção. Né? E os anjos também possuem um movimento acidental de alteração. Né? Quando foram criados e postos à prova, puderam escolher pelo livre-arbítrio da vontade, fazer a vontade de Deus, obedecendo ou não. Isso é movimento acidental de alteração. Né? Os santos anjos escolheram
serem obedientes a Deus e por isso mudaram, sofreram um movimento para melhor, visão beatífica. Os demônios, os maus anjos, sofreram um movimento acidental de corrupção. Corromperam-se acidentalmente. Perderam a graça santificante, perderam a possibilidade da virtude e perderam a possibilidade do conhecimento da visão beatífica. Perderam tudo isso. Por isso vale a pena dizer também que os santos anjos, que estão na eternidade, estão num tempo imaterial, mas os maus anjos, os demônios, foram lançados ao tempo material, o nosso. Embora não sofram movimento substancial de corrupção, seguem tendo inteligência, vontade, memória, livre-arbítrio, os demônios, mas sofreram o movimento acidental de corrupção. Perderam a graça santificante, perderam todas as virtudes que poderiam ter alcançado, perderam o conhecimento da visão beatífica, foram lançados no tempo material. Que o nosso lugar de condenação dos demônios é esta terra. Por isso o ofício do demônio é nos tentar. E eles carregam dentro de si, como afirmamos na aula passada, o inferno, que por enquanto é um estado, depois do juízo final será também um lugar. Deus imutável. Deus não muda jamais. Por isso a substância é simples. Imutável. Ele é sempre o que é, sempre o que foi, entre aspas, sempre o que será, entre aspas. Para Deus não há tempo, Deus está na eternidade. Em Deus não há movimento algum. Enquanto nas criaturas todas existe alguma espécie de movimento, desde um movimento substancial puro, até movimentos substanciais e movimentos acidentais, nas criaturas todas existe uma espécie de movimento. Em Deus não há movimento algum. Por isso nós afirmamos que Deus é ato puro, eterno. Mas a encarnação foi um movimento, não foi? Uma vez eu falei que era um problema do Islã com o cristianismo. Que eles, é um dos problemas, né? Mudança em Deus, né? Mas aí que está, O verbo coeterno, consubstancial ao Pai e ao Espírito é Deus. Nele não há movimento algum. No entanto, o verbo está unido à natureza humana a ponto de compor uma única pessoa. Então, a natureza humana de Cristo esteve sujeita ao tempo. A natureza humana de Cristo foi mutável, tal como a nossa. Em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Então, se nós contemplamos a alma de Cristo, o corpo de Cristo, sofreu movimento. A natureza humana, mas a natureza divina, unida à natureza humana na pessoa de Cristo, a natureza divina não sofreu movimento algum. Apenas a natureza humana. É o mistério da encarnação. Muito bem, a próxima linha é a linha da corrupção e incorrupção. Então, nós afirmamos ao longo das nossas aulas também que todas as criaturas são corruptíveis. Existe alguma espécie de corrupção em cada uma das criaturas. No ser humano, nós podemos dizer, no homem, nós podemos dizer que o seu corpo é corruptível na substância, carne e ossos. O corpo morre. E o ser humano é corruptível no corpo com relação aos acidentes. Os acidentes também se corrompem, porque onde há corrupção substancial, há necessariamente corrupção acidental. Os acidentes são as características doente, por assim dizer, características. Então, o corpo do ser humano sofre uma corrupção na substância e nos acidentes, porém, a alma humana é incorruptível na substância. Na substância, a alma humana é incorruptível, porque somos imortais. No entanto, a alma do homem, a alma do ser humano,
pode corromper-se no acidente de alteração. Né? E aí, novamente, como anjo, né? Perder a graça, perder a virtude, adquirir ou não conhecimento, perder o conhecimento da visão beatífica. Então, pode existir corrupção acidental na alma humana, né? Mas nunca corrupção substancial, porque essa alma é imortal. Com os animais e os vegetais, há corrupção do composto, há corrupção substancial do composto. Volta ao nada, tanto o corpo quanto a alma, né? Nos animais e nos vegetais. Tá certo? Bem como os entes inanimados, né? Que sofrem também corrupção do composto de matéria e forma. Voltam ao nada. Tá certo? Os anjos são corruptíveis à semelhança da corrupção da alma. Quer dizer, os anjos não sofrem corrupção substancial na sua natureza, né? No entanto, os anjos puderam corromper-se acidentalmente, da mesma forma que a alma humana, perdendo a visão beatífica, o conhecimento da visão beatífica, perdendo a graça, perdendo a virtude, são os demônios. Os demônios, então, sofreram uma corrupção, não na substância, mas sim nos acidentes. Corromperam-se acidentalmente no que diz respeito ao conhecimento, à graça, à virtude, e nós podemos falar, portanto, de uma corrupção moral que a alma pode sofrer e escolher sofrer, e uma corrupção moral também nos maus anjos, que renunciaram, que rejeitaram obedecer a Deus. Professor, mas os maus anjos, eles não podem voltar. Não, exato. Porque, digamos assim, usemos essa expressão, o juízo final para os anjos já aconteceu. O juízo angélico já aconteceu. Né? Talvez não seria preciso dizer o juízo final para os anjos já aconteceu, porque os anjos estarão no juízo final conosco. Né? Mas o juízo angélico já aconteceu. Por quê? Porque os anjos, primeiro, foram criados antes do que os homens. Né? E aí, o antes não vai entre aspas, porque é antes mesmo. Quando Deus criou os anjos, Deus cria simultaneamente, Deus cria ao mesmo tempo os anjos, o céu empíreo, a matéria informe e o tempo. E Deus põe os anjos à prova. Deus ilumina a mente angélica, dando-lhes a conhecer a sua vontade, dando-lhes inclusive a conhecer que o Verbo se encarnaria na natureza humana, na natureza inferior à natureza angélica. E daí, uma terça parte dos anjos se rebelam contra Deus, incitados por Lúcifer. Então nós temos este tempo, né? Este tempo em que os santos anjos escolheram pelo livre-arbítrio da vontade obedecerem a Deus, os maus anjos escolheram pelo livre-arbítrio da vontade desobedecerem a Deus, à medida em que os santos anjos cresceram em virtude o suficiente para crescer em virtude auxiliados pela graça. O anjo precisou da graça, né? De Santo Tomás. Cresceram em virtude e entraram na visão beatífica, os santos anjos. Ao passo que os maus anjos desprezaram e rejeitaram a Deus, a tal ponto de que mesmo Deus enviando graças, eles se revoltavam ainda mais contra Deus, e há um momento em que Deus cessa de enviar graças. E está traçado o juízo desses maus anjos, foram condenados ao inferno. É por isso que não há um diálogo entre Deus e os demônios, né? Porque um diálogo pressupõe que eu falo, você ouve, depois você fala e eu também escuto. Os demônios podem falar com Deus, uma vez que Deus é onipresente e onisciente, conhece todas as coisas, está presente em todos os lugares. Deus escuta o que os demônios falam, né? Mas Deus nunca responde. E essa é uma espécie do sofrimento das almas e dos espíritos angélicos condenados ao inferno. Não há diálogo. Eles foram esquecidos e abandonados porque escolheram isso. E para eles já não há mais arrependimento nem volta, porque uma vez que fizeram a sua decisão,
não querem voltar atrás, nunca mais. Foram condenados ao inferno. Então, mesmo os anjos são corruptíveis, não na substância, mas nos acidentes, enquanto Deus é incorruptível. Claro, né? Ele, causa primeira de todas as coisas, eterno, imaterial, imutável, e por fim, nós podemos afirmar que Deus é o Criador e todas as outras naturezas, todos os outros entes são criaturas. Né? E, portanto, todas estas criaturas foram feitas a partir do nada. E porque são criaturas, nelas sempre existe algum tipo de movimento, algum tipo de, uma espécie de tempo, algum tipo de mutabilidade. Certo? É isso que esse quadro nos ajuda a perceber, né? Nos ajuda a perceber as diferenças entre as naturezas e que sempre uma natureza acima da outra tem um grau na perfeição do ser do que a anterior, né? Os vegetais têm vida que os entes inanimados não têm. Os animais, além de terem matéria e potências vegetativas, têm potências sensitivas. O homem, além de ter corpo, matéria, potências vegetativas e sensitivas, o homem possui uma alma racional, intelecto, né? Inteligência, vontade e memória, e uma alma imortal. Os anjos que estão acima dos homens têm uma perfeição a mais no ser, por serem simples e não terem corpo, né? E conhecerem de uma maneira mais perfeita que os homens. Portanto, os anjos têm algo a mais no ser, uma perfeição a mais no ser, que os entes nos graus anteriores e Deus. O que é mutável nos anjos? O que é mutável? Então, nos anjos não é mutável a sua substância. Quer dizer, o anjo é incorruptível na substância. Uma vez que o anjo é puro espírito, sofreu o movimento substancial de geração, foi criado a partir do nada, mas a partir de então não sofre mais movimento substancial, porque é imortal. O anjo não volta ao nada. Mas é mutável no anjo, né, os acidentes de alteração, ou seja, as suas potências, né, e sobretudo o livre-arbítrio é capaz de escolher obedecer a Deus ou rejeitar a Deus. E isso é um movimento, um vir a ser, um devir. Então também os anjos são mutáveis. Na verdade eles foram mutáveis, né? Isso. Não que eles são mutáveis. Exato. Agora, né? O fato é que seguem tendo o livre-arbítrio, né? Porque faz parte da sua natureza o livre-arbítrio. Quer os santos anjos no céu, quer os demônios condenados ao inferno, né? Mas de fato, quer dizer, o movimento que sofreram no acidente de alteração não muda mais. É fixado. Foi fixado. Fixado nos santos anjos pela visão beatífica, fixado nos demônios pelo juízo, né? Pelo juízo divino. Professor, como se concluiu isso? Eu não entendo bem essa alma do vegetal. Tá. É bíblico? Foi na Bíblia que eles conseguiram provar isso? Como é que foi? Certo. Santo Tomás sempre tem como pressuposto a filosofia, sobretudo aristotélica, mas também as Sagradas Escrituras, né? Então, o que Santo Tomás faz, na verdade, quando ele vai analisar os graus de ser, é ir muito em Aristóteles, né? Mas o fato é que esses conhecimentos, por exemplo, contidos no De Anima ou contidos na metafísica, muitos destes conhecimentos não são opostos aos ensinamentos da revelação divina, né? E aí Santo Tomás vai concluir, bem como Aristóteles havia concluído antes, que os vegetais têm uma alma porque eles têm algo que os entes animados não têm. Tem vida, né? E essa vida é imaterial, não pode ser matéria. Porque se fosse matéria, se a vida fosse matéria, também a pedra teria vida. E não tem. E, portanto, de um encadeamento lógico e argumentos, o próprio Aristóteles, depois Santo Tomás, vai chegar à conclusão: a vida só para ter como causa uma alma. Tá? Mas aqui nós temos almas mortais. Aqui, uma alma imortal. E não é correto afirmar que os anjos têm alma. Os anjos são puro espírito, né?
uma substância diferente da alma, embora a nossa alma seja espiritual. Mas, com precisão, nós dizemos que o homem tem alma e os anjos são puro espírito. Essa categorização de vida, ela foi feita numa época em que você não conhecia vida microscópica ainda. Você tem outros reinos dentro dos reinos animais que estão abaixo dos vegetais, que não são inanimados. Por exemplo, tem os fungos, tem isso aí. Perfeito. Mas hoje você poderia fazer uma adequação e colocar todos dentro do conceito de vegetais, conceitualmente. Porque você tem essas vidas que não eram conhecidas, talvez no período que foi categorizada. Sim. E esse é o desafio para os neotomistas, né? Quer dizer, os filósofos, os teólogos que estudam Santo Tomás. Para fazer essa adequação. Exato, para fazer essa atualização diante das novas descobertas da ciência, né? Santo Tomás, nós não tocamos nesse ponto, mas Santo Tomás vai dividir os animais em animais perfeitos e animais imóveis. Né? Os animais imóveis, como por exemplo a ostra, né, têm potências a menos que os animais perfeitos, né, que teriam todas as potências, né, dos animais. Ele faz essa divisão também, o que dá margem aos neotomistas para analisar justamente isso. Os golfinhos hoje também têm outras habilidades. Exato. Também eu vi uma reportagem falando sobre os vegetais que eles filmaram, estudaram e tal. Quando, por exemplo, vai se cortar ou vai se arrancar uma folha, eles Tem potências têm sensitivas, né? sensibilidade, eles têm, e que eles se comunicam entre si, eles sabem a necessidade de água que um outro da mesma espécie está passando. Então, enfim, tem uma discussão sobre os vegetais terem sentidos que a gente não percebe. Entendi. Santo Tomás diria que não. Né? Santo Tomás diria que, aliás, uma das grandes diferenças, né, para Santo Tomás, entre os vegetais e os animais é justamente essa, quer dizer, se você corta um galho de uma árvore, ela não sente dor no tato, não existe tato no vegetal. Né? Para Santo Tomás, ele explicaria isso. Ao passo que, se você pisa no pé do cachorro, na pata do cachorro, ele vai te morder. Por quê? Porque ele sente dor, tem tato. Né? Essa seria uma das grandes diferenças entre esses dois graus de ser. Mas aí fica a discussão. Né? Professor, não era o maniqueísmo que afirmava essa questão de que os vegetais sentiam dor? Se eu não me engano, até Santo Agostinho comenta que um deles comenta que não pode comer alface porque ele sente dor, ele chora. Eu acabei de começa falar a gritar, entendeu? Os maniqueístas acreditavam assim. Eu já fiz um vegeticídio já. Pro meio dos veganos é melhor acreditar em Santo Tomás, né? Os maniqueus, na verdade, é claro, houveram vários grupos, né? Essa seita do maniqueísmo variava um pouco de acordo com os grupos e as regiões, mas em geral era nisso que os maniqueus acreditavam. Eles diziam que quando as pessoas morriam, a alma entrava nos vegetais. E alguns vegetais só poderiam ser consumidos pelos eleitos. Os eleitos eram pessoas celibatárias. E era o estômago dos eleitos que libertava as almas contidas nos vegetais para o reino da luz. Isso é maniqueísmo. Isso é isso é gnosticismo, uma vertente, uma espécie de gnosticismo. E Santo Agostinho foi maniqueano. Até o momento que ele percebeu que o troco era bobagem, né? Demorou ainda. Muito bem, então fica aqui os graus de ser. Isto vai ser importante para lermos o artigo 1 da questão 78. Santo Tomás vai falar justamente sobre as diferenças entre as almas. Nós podemos falar que existe alma no ser humano, existe alma nos animais, existe alma nos vegetais. Não existe alma nos anjos. A substância angélica é distinta da alma destes 3 graus de entes, de seres. Mas, no entanto, mesmo aqui, a alma entre o homem, os animais e os vegetais
são distintas. Né? Embora a alma dos animais tenha a potência vegetativa e a alma humana tenha a potência sensitiva e vegetativa, mas sempre algo a mais nos graus superiores. Né? Então nós podemos falar de alma aqui, nesses 3 graus de naturezas, mas mesmo entre estes 3 graus de entes, de naturezas, a alma é distinta. Professor, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, a natureza dele se torna corruptível. Exato. Isso não acontece nas outras 3 categorias. É o homem que corrompe os outros 3, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, por causa do homem, ou eles são corrompidos também por consequência? Tá. Quando Deus criou todas as coisas, é a obra dos 7 dias, né? Dos 6 dias, narrado por Gênesis. Então, quando Deus criou todas as coisas, e mesmo antes do pecado original de Adão e Eva, Deus criou os animais e os vegetais como o composto mutável e corruptível. Então, já no projeto original de Deus, tanto os animais quanto os vegetais teriam uma alma mortal, corruptível, morreriam. Né? Por isso, Deus dá como alimento todos os frutos nos vegetais, e Deus coloca à disposição do homem todos os animais, dominai sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais da terra. Então Deus submete todos estes entes ao homem, porque o homem estava submetido a Deus. Uma vez que o homem estava submetido a Deus, obedecendo-lhe, ele haveria de administrar a criação de uma maneira ordenada. Agora, porque o homem pecou contra Deus e perdeu a graça, o homem sofre na sua própria natureza a desordem, a concupiscência é isso, uma desordem nas potências da alma humana, e além disso o homem não consegue mais administrar a criação com justiça, né? De uma maneira ordenada. Ele começa a usar de maneira desordenada de toda a criação. E esse é um dos princípios e pressupostos do pecado social, da doutrina social da igreja. Mas, a nível de ser, de natureza, animais e vegetais, no composto, foram criados por Deus como mutáveis e corruptíveis. No composto. Então não mudou, né? Na natureza deles, não. Não foi mudado. O que São Paulo fala nas suas cartas é que a criação geme e sofre, aguardando ansiosamente a libertação dos filhos de Deus. Por quê? Porque se o homem corrompeu-se moralmente porque pecou contra Deus, e se a criação está submetida a ele, ela vai sofrer, porque ele não consegue administrar toda a criação com justiça, de maneira ordenada. Por isso há injustiça social, por isso há todos os pecados sociais, por isso a doutrina social da igreja. Mas o que seria administrar a criação com justiça, professor? Por exemplo, por que há desordem social? Por que há gente passando fome? Por que há gente na miséria? Porque existe pecado original. Por que existe degradação do meio ambiente? Porque o homem não consegue usar da criação e administrar da maneira correta, porque existe pecado original. Mas o animal, por exemplo, o animal tem a ver? A degradação do meio ambiente tem a ver com tudo. Isso. Entendeu? Então, tudo que está submetido ao homem, e este homem que pecou contra Deus, já não tem mais a sua inteligência iluminada pela graça divina, tudo isso aqui entra na desordem, porque está submetido ao homem desordenado. Sim, mas por exemplo, você mata uma vaca para sua alimentação. Sim. Isso não é desordem. Sim, até aí. Tem maus tratos, Isso. Agora, quando nós falamos de maus tratos, quando nós falamos de poluição, quando nós falamos de adoração de pedras, sabe? Energia das pedras, esse tipo de coisa, é o
o homem desordenado, que usa da criação. De alguns animais também pode ser desordenado. A própria extinção, exato. Exato. A ganância, né, professor? A ganância, né? E os pecados sociais todos. O senhor acha que os animais que são, se comem, né, os predadores, imagino que não é para ser assim, né? No projeto original de Deus, Isso. antes do pecado original. Porque eu não vejo um sentido de um leão acabar com uma zebra, sabe? Eu acho que a violência que existe entre os animais, eu acho que não é assim. Eu acho que depois do pecado deve ter acontecido alguma coisa. Para mim não faz sentido. Assim, eu acho que os animais eram para ser todos amigos e depois do pecado... Santo Tomás. Eles teriam que comer os amigos. Santo Tomás vai Não ia querer dizer, morrer. da ovelha que foge do lobo é o seu inimigo natural. Nós podemos fazer algumas inferências a partir do texto de Santo Tomás, dizendo que seria natural a cadeia alimentar. Né? Eu também acho que sim, não tem sentido, gente. Existiria uma cadeia alimentar de paraíso? Então, Possivelmente. porque alguns dizem que tem uns bichos que comem só plantas, eles não precisariam comer, se comem entre si. Certo. Isso que é a minha pergunta. Certo. Tem animais que só comem plantas. A minha questão é, será que, de repente, essa Mas eles vieram antes do homem, talvez, no Gênesis. de repente, Não é meio todos contraditório? O pecado não gerou uma desordem no universo. Isso que eu acho. Eu acho que eu acho O pecado primeiro é uma desordem da natureza humana. Tudo bem, a natureza humana sim, mas E tudo que toda está a criação. submetido ao homem entra em desordem. É isso que eu estou querendo dizer. Mas, por exemplo, não dá para generalizar no cosmos. Sei lá, Você tem entropia. você tem entropia, A de fato. entropia é... Mas a entropia seria da natureza das coisas, Sim. no universo em grande escala. Porque agora nós podemos afirmar que tudo aquilo que está submetido ao homem, tudo aquilo que foi dado por Deus para que o homem administrasse, uma vez que o homem pecou, ele não consegue mais administrar com justiça. E aí entra a desordem. Aí entra a desordem. Olha, eu acho. Às vezes, com bom senso, você consegue coordenar até as plantinhas. Já entrei em cada lugar com as plantas assim, tão amadas que dá flor o dia inteiro, só flor. E já entrei em lugar que o ambiente é tão horrível que não dá flor, não dá nada, é tudo seco. É por isso que nós podemos falar de respeitar a dignidade da criação. Mas, justamente, quer dizer, na medida certa. Né? A dignidade do vegetal é maior que a dignidade da pedra. A dignidade dos animais é maior que a dignidade dos vegetais. A dignidade do ser humano é maior que a dignidade dos animais, dos vegetais e da pedra. Por isso, eu não posso dar o mesmo valor a um cachorro como a uma criança. Você pode chamar o cachorro de filho. Exato. Em outras palavras, é Eu não isso. sou mãe de cachorro. Né? Eu vejo gente colocando o cachorro no apartamento, vejo gente colocando o cachorro no psicólogo, Montou o sapatinho, o cachorro. tendo dignidade Foi salário humana. do cachorro. Matar um animal é um crime inafiançável, mas cometer um aborto virou normal. Dignidade das galinhas. Você entende? É isso a perversão que o pecado original gerou. A desordem. Tá? Na criação. E a dignidade do anjo é maior que a do homem. E a dignidade divina é maior que de todo mundo. Entende? E é isso que significa na prática os graus de natureza. Uma hierarquia. É uma hierarquia. Sim. Tudo bem? Outra coisa. Quanto à desobediência, ela é um movimento acidental de alteração, Isso. tanto para o homem como para o anjo mau. Isso. Tá. Exato. Mas, em consequência, o homem é o pecado original. E no anjo, No anjo nós temos pecados atuais. a pecado. Pecados atuais. Por quê? Os anjos foram criados por Deus de uma vez só. Todos os anjos que existem, quer sejam santos anjos, quer sejam demônios, todos os anjos que existem foram criados por Deus simultaneamente, uma só vez. Foram tirados do nada. Os anjos não possuem na sua natureza a capacidade para gerar filhos. Ou seja, né, gerarem outros anjos a partir da sua substância. Os anjos não têm isso na sua natureza, não têm essa capacidade na sua natureza, que está presente na nossa, de gerar prole. Né? Então nós podemos afirmar que nos anjos não há pecado original.
Porque o pecado original fere a natureza e o pecado original é transmitido com a transmissão da natureza. Nos anjos houve pecado atual, né? E o pecado destes anjos atingiram a eles, e estes anjos influenciaram outros para que também decidissem estes outros a se rebelarem contra Deus e perderem a graça e perderem a visão beatífica. É isso. Tá? E os pecados dos anjos, diferentemente de nós, muitas vezes nós pecamos não enxergando todas as consequências do nosso pecado. Os anjos, porque têm um intelecto potentíssimo, pecam escolhendo pecar e sabendo todas as consequências. Portanto, querendo. Por isso que não há arrependimento para o anjo. Né? Porque ele já conhece todas as consequências do seu pecado e ainda assim escolhe. É uma ação deliberada. Perfeito. Mas é o demônio que peca, não o anjo. Exato. Lembrando que o demônio é um anjo. Né? Isso. Enquanto os santos anjos escolhem a virtude, escolhem obedecer a Deus, os maus anjos escolhem pecar contra Deus. Né? Ele não cabe de misericórdia. Porque rejeitaram. Exato. Exato. Houve um tempo em que Deus permitiu que muitos anjos se arrependessem e voltassem. Bem como muitos que eram fiéis decidiram pecar contra ele. Mas esse tempo para nós seria um instante. Porque a mente angélica, lembremos, a mente angélica conhece muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa sucessão de atos da inteligência e do livre-arbítrio no anjo, para nós, nos daria um segundo. Né? Então, Deus cria os anjos, os tira do nada, ilumina a inteligência angélica com a sua vontade e, nesse tempo, nesse evo, uma terça parte dos anjos se rebelam contra ele. Professor, mas nesse tempo que já foi, os anjos são corrompidos, eles foram corrompidos. Exato. Mas não foram corrompidos na sua substância. Quer dizer, os maus anjos, os demônios, seguem tendo inteligência, vontade e livre-arbítrio. Os demônios seguem tendo a possibilidade de escolher. Não, agora eu vou tentar tal pessoa. Não, agora eu quero tentar o outro. Agora eu quero tentar esse. Os demônios têm esse livre-arbítrio. O fato é que usaram as suas potências, escolheram usar as suas potências para pecar contra Deus. E fazer, o máximo possível de seres humanos também pecarem contra Deus. O que os demônios fazem conosco hoje foi o que os demônios fizeram uns com os outros, nessa batalha que houve nos céus. Os maus anjos tentaram os bons anjos. Mas isso passou, isso acabou, isso terminou. Agora os maus anjos tentam a nós. Né? Então eles que inventaram tudo isso de pecado. Né? Não fomos nós. Eles inventaram. Né? A gente caiu uma deles. Isso, cai todo dia. Adão e Eva no paraíso, que não tinham pecado algum, não foram tentados pela sua concupiscência. Só havia a possibilidade de serem tentados pelo demônio. E ao serem tentados pelo demônio, fizeram para si uma vontade má. E também eles pecaram, imitaram, tornaram-se semelhantes ao demônio e dessemelhantes a Deus. Isso é o pecado. A natureza dos santos anjos e dos santos homens. Dos santos homens. Sim. Né? Já não é mais corruptível nem mutável. Porque já o tempo é diferente. O tempo é diferente, sim. Então quer dizer, a natureza dos santos anjos e dos santos homens que já estão no céu, já possuem visão beatífica, a natureza continua distinta. Né? Mas não sofrem mais o movimento no que diz respeito da visão da essência divina, mas sofrem o movimento no que diz respeito do conhecimento dos contingentes. Daí que nós dizíamos em algumas aulas anteriores que existem duas espécies de conhecimento na visão beatífica, o conhecimento matutino e o conhecimento vespertino. Então, no que diz respeito ao conhecimento matutino, que é o conhecimento da essência divina, a mutabilidade está fixada. Santos homens e santos anjos veem a essência divina. Né?
Agora, no que diz respeito ao conhecimento dos contingentes, então, o conhecimento da natureza humana de Cristo, o conhecimento uns dos outros, ainda existe uma espécie de movimento, que é essa sucessão de atos da inteligência e da vontade, que é o tempo denominado como Evo. Por exemplo, os santos anjos no céu conversam entre si. E ao dialogarem, produzem sucessão de atos da inteligência e da vontade. É o tempo que nós chamamos de Evo. Bem como os santos homens no céu conversam entre si. E o amor a Deus pode aumentar entre... Na eternidade? Sim. Não. Ou não também? Só é possível crescer no grau de caridade e só é possível crescer na graça e no mérito nessa vida terrena. Bem como os anjos só puderam crescer na graça e no mérito antes do juízo. Antes de entrarem na visão beatífica. Só é possível crescer na graça e no mérito enquanto estamos no tempo de provação, que é essa vida terrena. Né? Mas esse conhecimento adquirido nesse tempo pode aumentar. Então, esse outro conhecimento, ou só mudar. Eles conversam entre si. Os anjos conversam entre si. Isso. É aí que está. Veja como não é fácil descrever a visão beatífica. Né? O conhecimento da essência divina para santos anjos e santos homens não muda. Isso é chamado pelos teólogos de conhecimento matutino, na visão beatífica. O que é esse conhecimento? É uma iluminação intelectual. Né? O parágrafo 1000 do Denzinger, que é uma citação do Concílio de Trento, não trouxe o Denzinger hoje, mas nós podemos ler depois, ou posso trazer na próxima aula. Esse é o conhecimento matutino, o conhecimento da essência divina, que é dado por Deus, é uma iluminação intelectual dada por Deus. Nós conhecemos a essência divina e participamos da vida divina, em um instante. Ele se dá a conhecer totalmente, não como que a gente conhece ele agora para a revelação. Falta coisas. Ele se entrega a nós nos entregamos a ele. É uma união da nossa alma com Deus, uma união com distinção, porque a nossa substância não se perde e não se torna a substância divina, nem a substância divina se perde e se torna nossa. Mas é uma união com distinção. Esse é o conhecimento matutino. Agora existe um conhecimento chamado pela teologia de conhecimento vespertino, que é o conhecimento dos atributos divinos, o conhecimento dos novos céus e da nova terra depois do juízo final, o conhecimento dos contingentes das criaturas. Quando a pessoa está no purgatório é isso, então. No purgatório ela está em no purgatório solar é essa espécie de conhecimento. Agora, no purgatório as almas dialogam entre si? Não sei. Mas, professor, eu entendi uma coisa, quer dizer, o anjo, ele não conversa, ele tem outro tipo de coisa. Mas eu não vou passar, então, o anjo não passa um conhecimento para outro anjo, né? Então, tipo assim, olha, vai na rua tal, não sei o que lá. Porque cada um tem categorias de esses conhecem isso, esses conhecem isso, porque você não vai aprender lá nada, né? É aí que está. O que acontece? Os anjos dialogam entre si? Sim, não como nós. Nós estamos no tempo material. Sim, mas a troca de informação lá não pode ter, porque nem... Pode. É aí que está. Mas de que forma? Telepática, assim. Telepática, mas nem de conhecimento. Eu não vou passar nenhum conhecimento para outro anjo. Então, vamos explicar isso. Quer dizer, o nosso conhecimento aqui na Terra se dá com a mediação da matéria. O som é isso. É uma forma de eu transmitir ideias da minha mente à sua e da sua à minha pela voz, pela linguagem. É a semiótica. Então, quer dizer, nós precisamos de um meio material, sempre, para nos comunicar. Os anjos não têm matéria, os anjos não precisam de um meio material para se comunicar. Portanto, os anjos se comunicam, dialogam, transmitindo espécies inteligíveis de uma mente angélica para outra. Nós transmitimos espécies inteligíveis sensíveis. Os anjos transmitem espécies inteligíveis puras, de uma mente a outra. E nós podemos falar que os anjos de hierarquia superior iluminam a mente dos anjos de hierarquia inferior, mesmo no céu. Mesmo no céu. Então, há certos conhecimentos na visão beatífica que os anjos de hierarquia inferior têm de Deus através dos anjos de hierarquia superior, por iluminação intelectual. Hoje os santos que estão agora no céu não têm corpo, então eles estão se comunicando desse jeito também.
mas sempre respeitando a natureza. Mesmo no céu, há diálogo, há comunicação, transmissão de espécies de Isso. E os santos homens com os santos anjos, porque Santo Agostinho, na Cidade de Deus, todos nós compomos a única cidade de Deus, né? Seremos no céu concidadãos com os santos homens e os santos anjos. Então há um diálogo também entre os santos anjos e os santos homens, mas sempre respeitando a natureza. Que vai ter vaidade na produção. Quer dizer, a natureza é distinta, na ordem da natureza há uma distinção, mas na ordem da graça, todos estão na visão beatífica. Professor, queria voltar um pouquinho naquilo que a Sibeli contou, eu nunca tinha pensado nisso. Aí me acendeu aqui uma luz, até abrir aqui a Bíblia para ler sobre isso. Com essa bandeira que a gente tem hoje dos vegetarianos, né, que os bichos não foram feitos para comer, eu não sou vegetariana, então. Mas assim, estou pensando em fundamento bíblico, e aí a Cristina colocou isso, será que quando Deus criou, ele não pensou que os animais não deveriam comer os animais, e aí nós também somos animais racionais. Aí eu abri aqui o Gênesis e falei, será? Enfim, não sei se é a melhor tradução, a Bíblia online, mas está lá em Gênesis 1:29, Deus disse, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Isso. Ele não fala dos animais. Depois eu queria também falar. Não, São Pedro fala, mata e fala assim, né? Tem a visão. Pode comer. Aqui em Gênesis, mais pra frente, ele fala que os animais vão ser alimentos. Fala? Em Gênesis não. Exato, Ah, sim, os submeter está inclusive acima, né? Subjuguei todos os animais, os peixes do mar e tal. Sejam férteis, multipliquem, enchem-se e subjuguem a terra e tal. Perfeito. Mas quando ele fala explicitamente que as plantas, que as sementes e tal, serão alimentos, ele não inclui os animais. Essa parte, O cordeiro, ele manda colocar o cordeiro embaixo. Professor, nós nunca podemos. Só para completar, eu estava pensando nisso também, e ver aqui Isaías, acho que é Isaías 11. Então ele fala que vai ter um tempo em que a sabedoria, a justiça vão ser tais na terra que quer ver que ele fala? O lobo e o cordeiro vivirão juntos, o leopardo vai se sentar ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas, o leão comerá palha com o boi, e a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra do Desperdício leão. daqueles dentões. Isso que eu fiquei pensando, se depois Na verdade, em harmonia. Então, não haverá dano, e aí o refuto só esse trecho do profeta Isaías, ele está falando sobre a Páscoa haverá nos tempos messiânicos. Não deve ser no céu isso, né? Não necessariamente, mas também, quer dizer, ele está se referindo à Páscoa haverá nos tempos messiânicos. Por isso que tem um trecho também do profeta Isaías, a criança colocará a mão na toca da serpente. Ele está mostrando a ordem na criação, a criação reordenada. É isso que o profeta quer mostrar. Mas o fato é que assim, a gente quando lê os textos das Sagradas Escrituras, nós precisamos ler e confrontar os textos uns com os outros. Não é porque de fato, quer dizer, no Gênesis ele diz, dou-vos como alimento os frutos, os vegetais e tal, mas também Deus dá como alimento o cordeiro pascal, a vítima pascal. Né? Também é uma ordem divina, imolar o cordeiro. Então, o que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que todos os entes que estão nesses 3 primeiros graus de ser foram submetidos ao homem. A ordem no Gênesis é clara, né? Dominai sobre os pássaros do céu, os peixes do mar, as aves da terra. Dominai. Estão todos submetidos ao homem, né? Inclusive como alimentos. Para deixar claro, eu não tenho dúvida que a gente pode comer os animais. A minha dúvida seria os animais com os animais. Mas não é errado. Não é feio. Já é instintivo deles. Não é uma coisa errada, não. Para isso não tem. Não tem. Mas nós
podemos fazer inferências a partir do texto. Não é tão bobagem. Mas nós podemos fazer inferências. São Tomás não diz isso com todas as letras, mas nós podemos fazer inferências, e nós vamos ler esse texto, na hora que chegar ao ponto de novo, nós podemos fazer inferências para dizer que mesmo antes do pecado original, nós teríamos uma cadeia alimentar, inclusive carnívora, porque São Tomás vai dizer que a ovelha foge do lobo quando o vê pelos sentidos e pela estimativa, que é outra potência sensitiva e interior. A ovelha foge do lobo porque o lobo é o seu inimigo natural. Então a ovelha também fugiria do lobo, mesmo antes do pecado original, porque isso é da natureza das coisas. Então, para Santo Tomás, há uma cadeia alimentar, inclusive carnívora, no paraíso, antes do pecado original. Isso seria normal. Enfim, é isso. É interessante. Professor, Eu posso apagar isso aqui? Professor, os santos anjos podem nos proteger dos demônios? Podem. Podem, deve. Isso. Sobretudo o nosso anjo da guarda. Quando nós estamos em tentação, que é a atividade diabólica mais comum, né? Quando nós estamos em tentação, nós podemos rezar a Deus pedindo o socorro de sua graça, e nós podemos pedir ao nosso santo anjo da guarda que nos defenda, nos auxilie. Então os nossos santos anjos da guarda nos defendem contra Satanás e mesmo São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Né? Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Né? Então nós podemos rezar, inclusive a São Miguel Arcanjo, que venceu o dragão. O dragão é Lúcifer, é Satanás. Né? Então nós podemos rezar e pedir esta ajuda, este auxílio, esta intercessão dos santos anjos. Certo? A minha questão não tem nada a ver com isso, me parece. Quando o senhor falou dos demônios que têm livre-arbítrio, vou tentar esse, vou tentar aquele. Sim. Eu comecei a pensar nos anjos, nos santos anjos. Que tipo de livre-arbítrio, que poderia gerar, certo, né, no anjo um livre-arbítrio? No caso dos demônios, o senhor já falou que ele poderia, vou tentar esse, vou tentar aquele. E o anjo vai falar, vou proteger esse, não vou proteger aquele? Tá, é que está. Todos os santos anjos que estão no céu, e portanto têm visão beatífica, estão com a sua vontade perfeitamente configurada à vontade divina. Então, aí eu consegui entender o livre-arbítrio, porque parece que ele vai fazer o que Deus quer. Exato. Ele opta por fazer o certo. Mas porque escolhe isso. Então, ele não escolhe, mas já escolheu, certo? Mas é que está. Os santos anjos que estão na visão beatífica escolheram a vontade de Deus, e por isso cresceram na graça do mérito, entraram, ganharam o prêmio da visão beatífica. Mas ainda no céu a sua natureza continua íntegra. A visão beatífica não deforma nem destrói a natureza, nem muda a natureza. Pelo contrário, né? A visão beatífica aperfeiçoa, torna perfeito em plenitude a natureza, seja a angélica, seja a humana. Então, os santos anjos que estão no céu têm a sua vontade completamente configurada à vontade divina e por isso querem fazer o que Deus ordena, em obediência a Deus. Né? E por isso que os santos anjos da guarda não escolhem, eu vou cuidar deste aqui, ou vou cuidar daquele ali. Simplesmente obedecem à ordem divina e encontram a alegria e o gozo da visão beatífica em obedecer. Então, a minha questão é essa. Então, eles tiveram, parece que tem que colocar no passado o livre-arbítrio para eles. Não. E no presente, mais ou menos o que você Acho que eu estou entendendo o que ele está falando. Por exemplo, os anjos da guarda, a função deles é proteger a gente, cada um tem o seu. Ele não pode escolher, não vou cuidar. O anjo da guarda ele não vai escolher um ou outro, cada um tem o seu. Não, né? Agora a questão é que os outros anjos ficam. Qual que é o livre-arbítrio dos anjos? Né? Acho que é isso que ele está tentando falar. Não tem como. Porque só os anjos da guarda se protegem a gente, os outros não é isso? Ou também? Não. Anjos e arcanjos estão envolvidos com a administração da criação, né? Segundo o governo divino na sua providência. O fato é que antes do juízo angélico, né? Quer dizer, o livre-arbítrio dos anjos pôde realizar um movimento que foi escolher a vontade divina ou rejeitá-la. Né? Os santos anjos que escolheram a vontade divina
tiveram a sua natureza aperfeiçoada pela visão beatífica. Os maus anjos que escolheram pecar contra Deus, rejeitando, portanto, a Deus, tiveram a sua natureza deformada no que diz respeito ao acidente de alteração. Uma deformação moral, não substancial. Então, os demônios escolhem quem eles querem tentar. Né? Por quê? Porque não tem a sua mutabilidade fixada pela visão beatífica. Por isso nós dizemos que os maus anjos estão em um tempo material como nós. Foram lançados aqui. Por ora, até o juízo final, a terra é o lugar de condenação dos demônios. Por isso, São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, não é contra homens de carne que deveis lutar, mas contra os espíritos angélicos espalhados pelos ares, os espíritos dos demônios. Né? Nossa batalha, a batalha é espiritual, sobretudo. Agora, os santos anjos, depois que entraram na visão beatífica, continuam tendo na sua natureza o livre-arbítrio, mas o seu livre-arbítrio está completamente configurado à vontade divina. É isso que São João da Cruz diz, que pode realizar a união com Deus. A nossa união, a união da alma com Deus se dá pela potência da vontade, pela potência do livre-arbítrio da vontade. Quando nós escolhemos a vontade de Deus, nós estamos unidos a Deus. Não é? Pela vontade. A mesma coisa com o anjo, que tem livre-arbítrio. Quando ele escolhe a vontade de Deus e a obedece, está unido a Deus. Sobretudo na visão beatífica, que é a união com Deus em plenitude.